Bem-vindos ao Swiftcast, o podcast onde a inovação encontra a praticidade. Eu sou Ana Clara Iá. Aqui comigo está João Brasil. Sim, somos inteligências artificiais, mas com muito carisma e conteúdo para compartilhar com vocês. Aqui desvendamos as tecnologias que estão transformando o mundo, com humor, insights e muita informação prática. E este podcast é um oferecimento da Swift9, sua parceira em soluções tecnológicas sob medida. Ouça agora o episódio de hoje. Isso aqui, temos uma notícia que, surgiu meio do nada, né? Totalmente inesperada. Reportando um anúncio do Donald Trump, lá nas redes sociais dele, um cessar-fogo. Isso. A nossa ideia aqui é, então, destrinchar os detalhes desse anúncio. Sabe exatamente como a fonte está trazendo pra gente. Certo. Focar no que foi reportado. Entender o cronograma, a narrativa que está sendo, construída ali. Vamos nos ater bem ao que a reportagem descreve mesmo. Perfeito. Então, o ponto central. Trump anuncia um acordo, um cessar-fogo, e ele usa as palavras completo e total. Uhum. E a fonte detalha um cronograma que parece, bem específico. Início em mais ou menos 6 horas depois do post dele. 6 horas. O Irã para primeiro, a Israel segue 12 horas depois e, em 24 horas, fim oficial da guerra. Parece muito preciso, né? É extremamente preciso. E é justamente essa precisão vinda de um anúncio, unilateral que chama a atenção. Assim. A fonte também destaca a linguagem que o Trump usou, né? Ele chama o conflito de guerra de 12 dias. Guerra de 12 dias. Curioso. E parabeniza os dois lados. Fala em coragem e inteligência. Fica um tom claro de missão cumprida, sabe? Totalmente. E ainda termina com as bênçãos, né? Deus abençoe para os dois países. Exato. E essa narrativa de sucesso pessoal fica muito marcada, né? A fonte indica que a perspectiva dele, do Trump, é que a tal estratégia de paz através da força, aquela que ele sempre fala, Isso. teria funcionado, que enfraqueceu o Irã, forçando eles a negociar. É quase uma celebração do método dele, É exatamente isso. E o que torna tudo mais fascinante, como a própria reportagem sublinha, é o contraste, né? O contraste gritante com o cenário que a gente estava vendo. Sim, os ataques recentes. Ataques, declarações firmes dos dois lados. A fonte até menciona especificamente o líder supremo, o Khamenei, afirmando, pouco antes. Pouco antes. Que o Irã não ia se render. Então, essa dissonância é muito notável. Isso me lembra da estrutura de poder lá no Irã, que a fonte também descreve, né? O Khamenei tem a palavra final, acima do parlamento, do Supremo. Exatamente, ele decide. E a reportagem até levanta a possibilidade dele estar meio recluso, operando por intermediários, controlando a mídia estatal. Interessante. E essa informação toda contextualiza a importância de qualquer sinal que viesse dele, né? E a fonte também conecta isso com a percepção lá nos Estados Unidos. Sobre a resposta iraniana anterior. Isso. Que foi vista como fraca. E aí, talvez essa interpretação tenha alimentado a aposta de que, o Irã enfraquecido estaria mais disposto a desescalar, mesmo com as declarações públicas contrárias. Faz sentido essa leitura. O que nos leva direto para a questão da validação, né? Porque se, como a fonte aponta, era tão difícil alinhar as posições do Irã e de Israel antes... Sim, muito difícil. Falta de uma confirmação oficial dos dois lados sobre esse anúncio do Trump vira o ponto mais crítico de tudo. Sem dúvida alguma. A reportagem frisa bem isso. No momento em que ela foi publicada, essa confirmação não existia. Ponto. Nada oficial. Nada. E, para adicionar mais uma camada, a fonte cita um aviso do vice-presidente americano. Qual o aviso? E futuras tentativas iranianas de desenvolver armas nucleares. Isso resultaria em nova ação militar dos Estados Unidos. Ou seja, é uma missão cumprida, mas... Com um asterisco enorme, Exato. condicional e sob vigilância constante. Paramos por agora, mas estamos de olho. Entendi. A fonte até sugere que essa autoproclamação Trump como o grande mediador poderia estar ligada àquelas aspirações antigas dele ao Nobel da Paz, né? Pode ser, é uma leitura possível que a fonte levanta. E a forma como a notícia surgiu, né? Pegando todo mundo de surpresa. Os jornalistas achando que a notícia do dia já tinha sido a tal resposta fraca do Irã. Pois é, quando achavam que já tinha acabado, vem essa bomba. Reforça esse caráter de golpe de efeito, né? Totalmente. Então, se a gente junta tudo isso que a fonte traz, o que a gente tem? Um anúncio unilateral, bem detalhado, de um cessar-fogo. Feito por um terceiro numa rede social. Exato. Apresentado como um triunfo pessoal estratégico dele.
O cronograma é super específico, o tom é de celebração. Mas E esse é o grande mais que a própria fonte repete, nenhuma confirmação oficial das partes envolvidas diretamente, Irã e Israel, até aquele momento. e vindo de um histórico recente de tensão altíssima. Ou seja, a viabilidade real disso tudo. Fica totalmente pendente da reação deles, do Irã e de Israel. Agora a bola tá com eles. Então fica a pergunta, né? O que tudo isso realmente significa? Pensando nessa dinâmica que a fonte descreve, esse anúncio que vem antes de qualquer acordo formal, confirmado pelos países em conflito. E comunicado via rede social. Sim, o que isso diz sobre como a diplomacia, a resolução de conflitos, pode funcionar nessa nossa era digital. Essa inversão da ordem, primeiro o anúncio, depois o acordo, se vier, será que isso pode influenciar a própria chance de um cessar-fogo acontecer ou se manter? É uma questão fundamental, né? Muda a dinâmica toda. Fica aí a reflexão. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Temos uma notícia que, surgiu meio do nada, né? Totalmente inesperada. Reportando um anúncio do Donald Trump, lá nas redes sociais dele, um cessar-fogo. Isso. A nossa ideia aqui é, então, destrinchar os detalhes desse anúncio. Sabe exatamente como a fonte está trazendo pra gente. Certo, focar no que foi reportado. Entender o cronograma, a narrativa que está sendo, construída ali. Vamos nos ater bem ao que a reportagem descreve mesmo. Perfeito. Então, o ponto E esse foi o episódio de hoje. Fique ligado aqui e se inscreva no canal para ficar sempre bem informado. Swift Nine, conectando mente.